anunciando a tua palavra. Pai, é o que eu te peço, o que nós te pedimos, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Mais uma vez, glorifica Jesus bem forte. Amém, povo de Deus. Quem sentiu a presença de Deus? Glória a Deus. Pode sentar em seu lugar. E vou aqui também, né? Antes de começar a palavra, né, principal, vou dar aqui a oportunidade à Ana, que ela vai também deixar a palavra, né, filha? Deixar a palavra para o nosso coração. Pode vir aqui, Ana. Em nome de Jesus. Ela vai também deixar uma mensagem que Deus colocou no coração dela. Amém? A paz. Amém. Eu vou deixar uma palavra aqui em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 38, Ana? 38, 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Teu pai ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. E Ezequias naqueles dias tinha adoecido de uma doença que não tinha cura, uma doença mortal. Não tinha como ele viver, ele ia morrer, porque realmente a doença não tinha cura. Mas veio ter com ele o profeta Isaías. E ele disse: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas quando Isaías diz: Põe em ordem a tua casa, ele não quis dizer põe em ordem, arruma a casa. Ele quis dizer põe em ordem a tua vida. Porque ele ia morrer e não ia viver. Então ele falou: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que eu dei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo, se humilhando, clamando diante de Deus. Então Deus falou assim: Isaías, volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentei na tua vida, pois 15 anos. Glória a Deus. A oração de Ezequias, Deus escutou a oração dele e ele acrescentou pois 15 anos na vida de Ezequias. A oração, ela é muito importante. Às vezes o crente diz: vou só ler a palavra, para a igreja está ótimo, não precisa orar não. Mas olha o que a oração fez na vida de Ezequias. E ela pode fazer na sua vida também, muito mais. Amém. A oração, ela é muito importante para todo mundo. Você falar com Deus, se humilhar, clamar, pedir a Deus para abençoar sua casa, sua família, sua vida, seu trabalho. Como Ezequias fez isso? Deus fez isso na vida de Ezequias, pode fazer na tua hoje, essa noite. Glória a Deus. Em Salmo 120, versículo 1, diz também sobre que clama ao Senhor e a angústia. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Foi isso que Ezequias fez. E olha o que Deus fez na vida dele. Faça isso também, vai fazer muito mais na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode glorificar a Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Eu quero também chamar aqui meu parceiro de obra, para deixar uma palavra para a gente aqui.
queria se colocar no coração do irmão. Hoje não? Então vamos em frente. Vamos à palavra de Deus, falando aqui a respeito. Nós estamos vivendo, hoje é o 4º domingo, né? Do estudo a respeito do despertamento da igreja, né? Nós estamos vivendo um tempo que a igreja de Cristo, nós estamos dormindo espiritualmente. Se você observar, nós estamos vivendo um tempo que entrou no meio do povo de Deus um espírito de ocomodismo, aonde as pessoas não têm mais aquele prazer de servir a Deus. Eu lembro quando eu me converti ao Senhor, rapaz, como é que eram nossas vidas, né? Não falando só de mim, não falando geralmente. Nós estávamos ali em Ribeirão Preto numa equipe de 45 obreiros. Meu irmão, quando nós pegávamos na mão do outro para orar no meio da igreja, antes do culto ou depois do culto, só faltava um lugar estremecer. Todo mundo chorando, clamando, pedindo algo, pedindo força a Deus. Hoje você olha, falo geralmente, né? Geralmente as pessoas estão frias, desanimadas. E isso não é só o povo. Eu costumo dar um exemplo que nós estamos vivendo um tempo pregando pregações frias, mortas, em muitos casos, em muitas igrejas, para um povo também morto espiritualmente. Porque já começa no altar. Eu visitei algumas igrejas esses tempos atrás aí, preguei em algumas igrejas, que quando você entrava na porta da igreja parecia a entrada no cemitério, um negócio esquisito, aquele expressão, aquele negócio esquisito, assim meio escuro, meio sem vida, meio não, sem vida de tudo. Então Deus nos chama hoje, ou dentro desses 12 dias, 12 domingos desse estudo, para nós nos despertar. E como falamos aqui a respeito do despertamento, não é só para a gente entender que nós estamos dormindo espiritualmente, é para nós despertar, é para nós entender que nós estamos dormindo, ou que estamos entrando em um sono chamado o sono da morte, e que nós precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar. Eu lembro o primeiro domingo que nós tivemos essa mensagem, foi nós falamos a respeito dos sintomas, né? Não sei se os irmãos, essa irmã Daniela, os irmãos aqui, lembra? O segundo domingo nós falamos a respeito da conformidade com o mundo. Quando alguém está entrando em um sono espiritual, a primeira coisa que entra, começa a se conformar, a se adaptar com o mundo. E olha que ele estava assim, ó, eu estou levando, empurrando com a barriga. Quando o cristão está entrando em uma declinação espiritual, quando o cristão está entrando em um sono da morte, é um dos sintomas que vem. Ele está na igreja, até adora o Senhor, está ali dizendo que está adorando, mas quando sai da porta para fora, se achar ali a mesa de um bar, uma cachaçinha, se chegar no fumo, não, toma aqui dá um traguinho, um cigarro aqui, é só um traguinho mesmo, vai lá. Eu dei um exemplo, é como o crente chuchu, que se mistura com tudo. Mas Deus nos chama a atenção hoje, para que nós despertamos, nos levantamos. E domingo passado nós falamos a respeito de oração. Hoje nós vamos falar a respeito da palavra. Nós precisamos entender que o que nós precisamos, tudo está dentro da palavra de Deus. Tudo que você precisa, irmão, irmã, todos nós, está dentro da palavra. A resposta está na palavra. O crente que ele valoriza a palavra, ele é um crente feliz. Pastor, mas eu amo a Cristo, mas eu não sou muito da palavra não, então tem algo errado. Porque Cristo e a palavra é um só. É fácil nós entender o quanto que nós amamos Jesus. Sabe como? O quanto nós amamos a palavra. Eu amo a palavra, então você ama Jesus. Esse dia eu estava indo para um monte com um irmão, um presbítero, e ele falou assim: pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou padrinho e tal. Eu disse: que benção, irmão. Só que eu sei lá, eu não gosto muito de ler a palavra não. Eu fiquei assim, eu disse: mas aonde entraria o Espírito Santo? Se o Espírito Santo ele vem por causa da palavra,
mensagem já, para que nós entendamos. Quando nós chamamos o nome de Jesus, não é Jesus em si que vem. Quem vem é o Espírito Santo. Você chama o nome de Cristo, Jesus me socorre, o Espírito Santo, ó, em direção da gente. Porque assim, eu estou indo, mas eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, para que aonde vocês estejam, Ele também esteja com vocês. O Espírito Santo. E o primeiro passo que nós vamos entender que precisamos nos levantar, nos posicionamos, é buscar a presença do Espírito Santo. Um crente que tem uma fé avivada, ele tem que buscar e receber o Espírito Santo. Quem aviva a nossa fé, quem desperta dentro de nós, é a presença do Espírito Santo. Vamos lá em Romanos capítulo 13, versículo 11. Vai ser a palavra de saída, né? Se não sai dela, ou em Efésios capítulo 5, versículo 14. Mas nós vamos sair de Romanos. Romanos 13, 11. Glória a Deus, glória a Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 11. Quem já achou? Diga glória a Deus. E quem não achou, diga misericórdia. Pode ficar tranquilo, nós vamos achar. Romanos capítulo 13, versículo 11. Tudo aqui se refere a respeito da vinda de Jesus. Preparação para a vinda do Senhor. Diz assim, olha, o dia está próximo. O dia está o que, gente? Próximo. É o título da mensagem. Tem Bíblia que não tem, né? Mas aqui é o título da mensagem, fala assim: o dia está próximo. O dia de quê? O dia da vinda de Jesus. Em Amós capítulo 8, versículo 12, ou é versículo 11, me faz a memória, ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Então o dia está próximo. De quê? De nós nos encontrar com quem? Com o nosso Deus. Então prepare sua vida. Foi quando eu digo prepare, estou falando de mim também, tá? Vamos preparar nossas vidas em nome de Jesus. Diz assim, olha, continuando: digo isto a vós outros, que conhece o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos nós das armas da luz. Amém. Então, aqui sempre é nosso ponto de saída, que faz parte do estudo. Então, qual que é a ordem? Já é hora da gente despertar de quê? Do sono. Já é hora da igreja de Cristo despertar desse sono, porque ele disse: agora a salvação de vocês está mais perto de que quando no princípio vocês creram. Um exemplo: eu pela grande misericórdia, eu aceitei meu Senhor há 14 anos atrás, mais ou menos isso aí. Se 14 anos atrás estava perto do meu encontro com o Senhor, 14 anos depois está mais perto ainda. Então Paulo fala assim, olha, escrever na igreja de Roma, fala: desperta. Já é hora de você despertar, porque ele viu que aquela igreja, ele não está falando aqui do povo do mundo não, tá falando da gente, cristão. Já é hora de você despertar desse sono, porque agora a salvação de vocês está mais perto do que quando no princípio vocês creram. Porque o que está dizendo aqui? A volta do Filho do Homem, a volta de Cristo é a qualquer momento.
A qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento a gente pode morrer pela morte natural, como morre, todo mundo morre. Ah, pastor, eu vou viver muitos anos, eu também quero viver em nome de Jesus. Mas quem sabe? Esse dia nós né, estamos jovens, que é. A senhora é sobrinho também, né? Primo, sobrinho. Um jovem que de 20 e poucos anos, 30 anos. Deitou para dormir. E vai ser bom. Eles esperaram que morreria naquele dia? Ah, pastor, mas ele era do mundão. Mas nós é a mesma coisa. Se nós não nos policiar a nossa vida, nós podemos morrer longe do Senhor. A questão não é morrer. A questão é para onde vai a nossa alma após a nossa morte. Nós precisamos entender que o céu é real. O céu existe. A salvação existe. Mas o inferno e a perdição também existem. Então, é hora da gente despertar. Despertar como, pastor? Despertar na oração, despertar na palavra, despertar na busca, despertar na vigilância, despertar na entrega com o Senhor. Isso aqui estou falando de mim também. Eu sou o princípio primeiro. Preciso me levantar sobre isso, me posicionar sobre isso. Então já é hora de você, de nós, despertar. Vamos agora para João, que vai ser a mensagem principal dessa noite de hoje. E como, pastor, eu vou despertar? Buscando a presença de Deus. E como eu busco a presença de Deus, pastor? Meditando na palavra, guardando os ensinos da palavra. João 14, versículo 15. Mas como eu amo esse Jesus. Mas a palavra não consigo guardar não vou falar a palavra não. Vamos ver se o pastor está falando alguma coisa errada. João 14, verso 15. Se me pedides, não, estou no 14, perdão. Se me amais, guardareis os meus o quê? Mandamentos. Então, se eu amo a Cristo, eu tenho que guardar o quê? Qual que é os mandamentos? A palavra. Não tem como eu dizer que eu amo a Jesus e não gosto da palavra. Não existe isso, porque a palavra é Cristo. Ele se fez o verbo se fez carne, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem Ele. Tudo que se fez foi intermédio dele, intermédio de Jesus. E o verbo esteve no meio de nós. Então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se eu amo a Cristo, eu amo a palavra. Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos lá no verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, eita glória, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não ouviu, não vê e nem conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em quem? Em vós. Ele diz o quê? Se vocês me amam, vocês guardam o que? A minha, e eu rogarei ao Pai. Observa uma coisa: nós amamos a Cristo, Ele roga ao Pai, e o Senhor nos entrega, nos envia o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Na medida que nós amamos a palavra, Jesus roga: Senhor, Pai, envia o teu Espírito sobre a vida da irmã Daniela, sobre a vida da irmã Isa, sobre a vida de Cláudio, sobre a vida de cada um de nós. Porque eles amam a palavra, eles me amam, então envia teu Espírito para eles. E aí, quando nós recebemos o Espírito Santo, a coisa muda. Quando nós recebemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, quando nós estamos andando cheio do Espírito Santo, quando você vai orar, você tem alegria da sua oração. Quando você vai orar, você sente a alegria de você dobrar o joelho 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e falar, e chorar, e clamar aos pés de Cristo, porque o Espírito Santo é quem te dá força e é quem te enche da sua presença. Ele roga,
Ele intercede por nós, Pai, envia do teu Espírito. Mas para isso não podemos esquecer, é se nós amar a sua palavra. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você observa que ele fala bem claro que o mundo não pode receber o Espírito Santo, não conhece, porque não viu, não vê, não conhece. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita, ele não entra em uma pessoa com o coração voltado ou inclinado para o mundo. O Espírito Santo, ele só entra em um coração que está verdadeiramente guardando a palavra de quem? De Deus. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós guardamos a palavra de Cristo, amamos a sua palavra, o Espírito Santo é enviado sobre nós. E aí as coisas começam a fluir espiritualmente. Porque eu falei no começo, nós estamos vivendo um tempo que a maioria, muitos, eu falo geralmente, as pessoas não busca pelo Espírito Santo. Fica um povo frio, um povo gelado, igreja fria, para pregador frio. Por quê? Porque não busca a presença, não clama pela presença do Espírito Santo, não tira tempo para o ensino da palavra, para entender e compreender a palavra de Deus. Mas se nós amarmos a sua palavra, Ele derrama do seu Espírito sobre nós. E diz assim, olha, no verso 18, para os irmãos chegam agora, é João 14, vamos estar agora no 18, amém? Amém. Então estamos começando praticamente agora, e diz assim, olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós porém me verei, porque eu vivo, vós também, é o quê? Viverei. Qual que é a garantia do Senhor? Eu não vou deixar vocês órfãos. Órfãos quer dizer o quê? Só. Você não está sozinho. Nas nossas pelejas, Cristo está conosco. Nas pelejas, nas lutas do dia a dia, que se levanta sobre nossa vida, nós não estamos sozinhos. Nós guardamos a palavra de Deus, o Espírito Santo é enviado sobre nós, e nós estamos sendo conduzidos por Ele, guiados por Ele, guiados pela presença do Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o meu Espírito, eu vou rogar meu Pai, e aonde você estiver, o Espírito do Deus vivo, em outras palavras dizendo, está com vocês. O Consolador vai habitar com vocês. O mundo não pode conhecer não, mas vocês conhecem, porque Ele está em vocês, Ele habita em vocês, Ele está no meio de vocês, em outras palavras dizendo, o Espírito Santo. A nossa fé é avivada na medida que nós buscamos a Ele. Às vezes muito de nós, ou muito, falando geralmente, quer receber o Espírito Santo, mas não quer buscar. A palavra diz assim, se eu não me engano, é dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, ou é verso 8, me faz memória. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, e até os confins da terra, até os confins do mundo. O Espírito Santo é quem nos dá força. Pastor, como é que eu vou ter uma fé, eu vou despertar desse sono espiritual, como é o tema do estudo? O primeiro passo é orar, palavra e pedir para que Deus coloque na sua vida o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Mas vamos ser sinceros. Há quanto tempo nós estamos orando? E quantas vezes nós pedimos para Deus
colocar na nossa vida o Espírito Santo. Muita gente ora dias e mais dias e dificilmente pede o batismo com o Espírito Santo, dificilmente pede para ser cheio do Espírito Santo. É Ele que nos dá força. Eu costumo falar que uma pessoa que vai para o trabalho do Senhor vazio do Espírito Santo, distante do Espírito Santo, ele está colocando a vida dele em risco. Ele está correndo um grande perigo diante dos problemas, diante do diabo. Lutar com o inimigo da nossa alma sem a presença do Espírito Santo é perigoso. Porque você vê hoje, falando geralmente, fala toda a igreja de Cristo, a pessoa começa, é obreiro, é pastor, começa em muitos momentos naquela coisa, naquela fé, pensa que não, abandona. Por quê? Porque não estava cheio do Espírito, não buscou o Espírito Santo, não buscou o renovo, porque Ele é quem renova. Desperta, ou tu que dorme, levanta de entre os mortos. E diz assim, olha, no verso 20 ainda, né? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha o que ele fala no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aqueles que me amam, ele guarda o quê? Os mandamentos. Não tem como eu falar que eu sou cheio da presença de Cristo, eu sou um homem cheio de Jesus, mas eu não estou nem aí para a sua palavra, não guardo palavra nenhuma, não vivo a palavra. Ele está falando, se vocês me amam, o primeiro sinal é, guarda as minhas palavras. Eu dei um exemplo agora de manhã, no culto de manhã, que tem gente, eu não falo assim que está começando, eu falo assim pessoas que já tem muitos anos de igreja, né? O pastor prega uma hora e pouquinho, e quando sai da porta para fora, você vai perguntar, irmão, o que o pastor pregou hoje? Rapaz, falou um negócio lá disso, daquilo, mas não entendi muito não. Saiu da porta para fora, ele não consegue guardar a palavra. Guarde a palavra. Guarda o ensino. A palavra que cura, a palavra é que liberta, a palavra que salva, e sem a palavra nada de bom acontece na nossa vida. Nós podemos fazer tudo, mas se o que a gente fizer não estiver baseado na palavra de Deus, tudo que nós fizer é em vão. Tudo que você fizer tem que fazer baseado na palavra, porque a palavra tem resposta para tudo. Aí sim, a tua fé é avivada, a tua vida é avivada, você vai ter um despertamento dentro de você, no dia a dia, aonde o diabo vai investir de todos os lados, mas ele não vai conseguir te derrubar, não vai conseguir te abater, porque dentro de você está o Espírito do Deus vivo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Olha o que ele diz, verso 22, né? Sim. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Olha, só um pontinho aqui para nós sair daqui. Jesus estava falando a respeito da sua ida e da sua volta. Só que esse Judas, como diz, não Judas Iscariotes, ele estava entendendo que Jesus estava falando humanamente. Vem cá, como tu vai se manifestar no meio de nós aqui e o mundo não vai te ver? Se tu está aqui no meio de nós. Só que o que ele estava falando é assim, olha, eu vou rogar o Pai por vocês e eu vou voltar. Agora mais um pouquinho de tempo, já não estou mais aqui, mas quando eu voltar, vocês vão me ver. Porque eu estava dizendo, a minha presença está em vocês. Agora o mundo não vai conseguir mais me ver, porque até naquele momento o mundo ali estava vendo Jesus, porque ele estava no meio em carne e osso, como tem um ditado, não é isso? E de verdade é isso mesmo. Ele estava em carne e osso no meio do povo. Mas a partir do momento que ele foi, ele retornou espiritualmente. Aí só vê ele quem vive
vive espiritualmente. E muda, pastor? Não, hoje é a mesma coisa. Se nós observar, nós vemos Cristo na nossa vida todo dia. Os cuidados dele. Eu estava dando exemplo essa semana aqui. O quanto vale a pena a gente buscar Deus. Quando tudo está indo bem, maravilha, é bom buscar. Mas não sentimos tanta presença dele. Mas quando nós vemos, sabe quando nós vamos sentir o quanto que foi importante a gente clamar Jesus? Perder noite, perder sono, levantar cedo, acordar tarde, dormir tarde, orando, buscando, lendo a palavra, é nos dias maus. Quando, usar aqui um ditado nordestino, quando o sapato aperta, a angústia bate, a aflição bate, e você já vem buscando a ele, quando você pensa em algo, o algo chega. Você abriu a boca, a presença dele é notória na nossa vida. Aquele que não busca Deus no dia a dia, quando está no dia mal, quer buscar no dia mal, Deus até escuta e responde. Só que aí o negócio vai ser mais moído. Demora mais, porque a distância, até a pessoa se aproximar, já sofreu um bocado, né? Então, irmãos, resumindo aqui, busque a Deus. Desperte, levante, se posicione. Servir a Deus é decisão. Servir a Cristo é uma decisão. E tudo que você fizer, venha se estar baseado na palavra. Se não estiver baseado, formado, forjado na palavra, não faça. Mesmo que aparentemente seja bom, mas se está fora da palavra, não faça. Porque tudo que passa da palavra, ou que falta da palavra, não é de Deus. Olha, na palavra 23, né? Respondeu Jesus: se alguém me ama, aqui vem de novo, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morar. Lê o 24, toda a igreja, lê o 24 vocês aí. Quem não me ama, não ama. Ora, a palavra que eu fiz não é minha, mas do Pai que me enviou. Então observe, quem me ama, Jesus dizendo, guarda a minha ou as minhas palavras. E quem não me ama, não guarda. Precisamos guardar a palavra. Nós só vamos vencer os problemas, nós só vamos vencer os dias maus, aquele que guarda a palavra. A Bíblia diz que os dias são maus. Nós estamos vivendo hoje os dias maus, os dias terríveis, dias angustiosos, dias de aflição, dias de enganos, dias de falta de amor, de misericórdia. É o tempo da entrega de Cristo se posicionar, se levantar. Ah, pastor, mas eu estou firme na fé, amém. Mas se em você não vigiar, assim como muitos um dia esteve também orando, buscando, firme na igreja, e hoje você olha e está no mundo, se ainda não vigiar, acontece com a gente. Esse dia foi domingo passado. Domingo à tarde, eu atendi 2 rapazes aqui, atendi não, né? Um estava ali fora, e ele, outro pastor, eu era pastor, eu fui pastor, ele está na rua, em situação de rua. Eu era pastor, pregador da palavra, conhecedor da palavra, e não vigiei. E eu sou lá de Pamplona do estado, de Goiás, parece. E saí, agora estou na rua aqui. Nesse mesmo domingo, como é as coisas, né? Eu estava aqui de tarde, preparando para o culto da noite. Eu estava ali passando uma